Alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios e hoje eu não vou falar de Oriente, não vou falar de Seiko, hoje eu vou falar de uma marca que está entre as maiores fabricantes de relógios digitais do mundo, que é a Casio. A gente não vai poder deixar de ter essa grande marca aqui na nossa vitrine, que ela é uma das 4 grandes do Japão, que a gente costuma de falar, que são a Oriente, Seiko, Casio e Citizen. Essas 4 sempre são as grandes, maiores fábricas de relógios do Japão. Inclusive a Casio, tá? Para quem me conhece há muito mais tempo, sabe que o meu primeiro reloginho que eu ganhei um usado aqui do meu pai, que eu usei por muito tempo até detonar ele inteirinho, foi um Casio Anadige douradinho, quadradinho ainda. Eu tenho só a carcaça dele guardada ali, mas ele ainda existe ainda até hoje. E para quem não sabe, depois de eu comprar o meu primeiro Seiko no Japão, eu comprei um segundo relógio. Esse segundo relógio era um Casio Databank, isso mesmo, esse Casio Databank também eu comprei lá no Japão, tá? É um modelinho aqui que inclusive ele acende o vidro aqui, e é muito legal esse relógio Databank da Casio. Bom, para quem não vamos tentar situar um pouquinho sobre a marca Casio, tá? Na verdade, a marca Casio, ela foi fundada por um senhor chamado Tadao Casio. Aí Casio, aí acabaram colocando Casio, tá? Que é o nome da fábrica da Casio. E a Casio, ela tem a sede em Shibuya, Tóquio, no Japão, tá? E ela foi fundada em 1946, isso mesmo, 1946, e naquela época ela não tinha pretensão de fazer relógios. Então, se você gosta de relógios Casio, saiba que os relógios Casio vieram bem depois, muito tempo depois. E para uma coisa assim, bem curiosa, que a Casio começou fazendo nada mais nada menos que aquelas piteiras de cigarro, tá? Eles chamavam de Kashimbo Yubiwa. Quer dizer, era um tipo um anelzinho que você colocava na ponta do cigarro para você não ter que ficar pegando no filtro diretamente. E foi um sucesso de vendas na época, em 1946. Em 1949, a Tadao Casio, ele pegou e pegou uma parte desses lucros e investiu no desenvolvimento de calculadoras eletrônicas, tá? Eletromecânicas, né? Eram calculadoras eletromecânicas, e em 1954 ele lançou as primeiras calculadoras, isso mesmo. A Casio, na verdade, é uma empresa que começou fazendo calculadoras, tá, pessoal? Outra coisa interessante da Casio é que ela foi uma das primeiras a conseguir construir calculadoras compactas, e também a primeira japonesa a construir calculadora de mesa, tá? Isso já na década de 60, tá, pessoal? Eletromecânica. O que vem ser uma calculadora eletromecânica? Antigamente, para quem é mais antigo como eu, talvez vocês acham que eu não seja tão velho assim, mas as máquinas mais antigas, você digitava ali, colocava os números e puxava uma alavanca para poder somar. Já as eletromecânicas, o que você fazia? Você podia digitar, apertar o botão e ele automaticamente somava lá dentro, porque ele é acionado por energia. Então isso se chamavam as eletromecânicas. Mas os cálculos eram feitos tudo mecanicamente dentro dentro da calculadora, tá? Então por isso eletromecânicas. Tá? E na década de 70 eles começam a produzir então aquelas calculadoras de bolsa, aquelas calculadoras digitais já, de pequenas já, tudo mais. E foi na década de 70 que eles conseguiram, depois da Seiko ter lançado os relógios LCD, a Casio viu, pô, mas eu também mexo com LCD, por que não fazer um relógio LCD? E eles lançaram o primeiro relógio LCD em 1978, para vocês terem uma ideia, tá? Então a Casio já lançou bem depois que a Seiko já tinha lançado os LCD, a Casio entrou no mundo dos LCD. E é interessante dizer que a Casio, ela continuou focada na parte de digitais, tá? Ela continuou focada na parte de digitais. E com isso, nós temos lá agora a história que vai fundir um pouquinho a fama da Casio com relógios
com o engenheiro Kikuibe, que construiu o primeiro G-Shock. Alguns dizem, tem várias e várias lendas que contam sobre a história desses relógios que os G-Shock, né? Que são esses modelinhos aqui que foram os primeiros. Esse aqui é a linha 5600, mas tem a linha 5000 que foi a primeira que foi lançada em 1983. Esse projeto começou em 1981. Quando alguns contam que na época que Kikuibe tinha um relógio de bolso ganhado do pai e ele derrubou esse relógio, quebrou o eixo do relógio e ele ficou muito sentido, porque por um simples tombo o relógio já quebrou, então ele ficou muito sentido com isso. Ele queria criar um relógio realmente resistente a choques. Então ele começou a desenvolver o projeto G-Shock. Tá? Outra coisa interessante que quando ele começou a criar o projeto G-Shock, ele não estava pensando em criar um relógio eletrônico, mas como ele estava na Casio e a Casio tinha esse projeto de relógio digital, e o digital na década de 70, no começo da década de 80, era o que mandava no mundo, ele resolveu criar esse relógio digital. Tá? E aí ele determinou três metas para o G-Shock, tá? Então, para quem não sabe, os 310 ou triplo 10 que eles falam, né, lá no Japão, tá? O triplo 10 que eles chamavam, tá? Era o seguinte: primeiro, tá? Uma bateria de longa duração para aguentar pelo menos 10 anos. Então, a bateria tinha que ter carga suficiente para aguentar pelo menos 10 anos. O segundo 10 seria ele ser resistente à água até 10 bar, tá? Então, até 10 bar ou 100 metros. E o terceiro 10 seria cair de uma altura de 10 metros de altura e não ter problema de o relógio estragar. E o interessante é que uma das lendas que contam, né, inclusive na Casio também conta essa lenda, que na época Kikuibe, ele pegou o relógio e ele não podia jogar o relógio, senão os outros iam chamar ele de louco, né? Jogar o relógio do terceiro andar para poder cair no chão, eles iam chamar ele de louco. Então o que ele fazia? Ele ia no banheiro, no terceiro andar, abria a janelinha e jogava o relógio lá de cima do banheiro, tá? E depois ia lá embaixo recolher o relógio para ver como é que funcionou. E essa é uma das lendas que contam dentro da própria Casio. Outra coisa interessante que aconteceu foi o seguinte: depois de cansado de muitos fracassos na questão do choque de 10 metros, que ele queria que suportasse um choque de 10 metros, ele um dia, já meio desanimado, sai para espairecer um pouco ali nas redondezas de Shibuya, onde era a fábrica, onde era o desenvolvimento da Casio, e ele foi até um parque onde tinham muitas crianças brincando. E ele viu, então, o seguinte, umas crianças brincando com uma bola de borracha. E na hora que ele viu a bola de borracha quicando, aí ele começou a falar assim: puxa vida, será que se a gente colocar ar dentro da caixa, será que isso vai amortecer a queda? Aí ele teve a grande ideia de construir esse sistema de caixa, que é uma caixa acolchoada, que eles chamam, tá? Então essa patente aqui de Kikuibe aqui foi muito elogiada na época, e inclusive na própria Casio existem hoje uma série de mais de 15 itens de inspeção para que um G-Shock ganhe a patente de G-Shock mesmo, entendeu? Então hoje a Casio leva muito a sério todos os testes que Kikuibe fazia na década de 80, a Casio leva muito a sério até hoje. Inclusive tem uns testes meio doidos lá na Casio. Eu estava até vendo um vídeo esses dias. Eles pegam um relógio, prendem um relógio assim em cima numa máquina, e a máquina leva o relógio lá para cima, e de repente você aperta o botão, ela desce de uma vez e joga no chão com toda a força do mundo, e o relógio tem que resistir. E não é incrível que eles resistem uma queda de ser jogado no chão. Ele também ganhou, o G-Shock também entrou no Guinness Books por ser um relógio que suportou que uma carreta passasse por cima dele, tá? Então ele é um dos relógios mais resistentes do mundo hoje, o G-Shock. E é por isso que a Taniguchi Relógios não poderia deixar de ter essa grande marca aqui na nossa vitrine, tá? Vocês gostaram um pouquinho da história do G-Shock? Se você gostou, deixa aí seu like aí embaixo, não esquece, comenta aí embaixo também, que a história da Casio ainda não termina por aí. Semana que vem eu vou trazer mais uma história interessante.
a história do F91W, esse F91W aqui que eu prometi ontem, mas eu vou contar essa história depois, porque esse relógio também é muito interessante, porque já foram produzidos mais de 3 milhões de unidades desse relógio aí também. Semana que vem eu volto para contar um pouquinho mais dessa história da Casio. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aí embaixo, não esquece de compartilhar e não esquece de comentar também aí embaixo, que vai ser muito importante para a gente saber se a gente está tomando um rumo certo nessas lives. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã eu volto com mais histórias de relógio. Até mais!